Então, pessoal, gostaria de inicialmente dar bom dia a todos e recebê-los aí com muito carinho nessa disciplina de Ecologia de Insetos, né, do Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre da UFMG. Eu sou Tati Cornelissen, professora do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução lá no ICB na UFMG. E, juntamente com os demais professores, a gente vai ofertar, né, no modo remoto ainda, essa disciplina de Ecologia de Insetos. Então, a ideia dessa primeira aula é fazer, de fato, uma introdução à ecologia de insetos, um pouquinho do que a gente vai estar abordando durante esse meu bloco na disciplina e a gente conversar um pouco aí a respeito, principalmente, das interações que ocorrem entre esses insetos e plantas. Então, eu gostaria de começar, né, fazendo uma pergunta aí para vocês, por que estudar insetos, né? Porque numa disciplina presencial, essa é aquela hora que a gente pergunta aos alunos, né, o que os traz a essa disciplina, qual que é o interesse que vocês têm em cursar essa disciplina. Então, eu acho que tem inúmeras razões para a gente estudar insetos, né, fazer pesquisa aí com os insetos, trabalhar com a parte de conservação, mas eu listei algumas aqui para vocês, só para a gente começar essa conversa aí da nossa disciplina. Então, tem 10 razões, né, para a gente se tornar aí um entomólogo, alguém que trabalha com a parte de ecologia de insetos. Começando pela última aqui, né, o Prêmio Nobel aí de Medicina e Fisiologia já foi concedido algumas vezes a biólogos trabalhando com insetos, né, na década de 70 foi descrita então a dança das abelhas, em 2004 foi descrita então uma semelhança grande aí entre mamíferos e drosófilas, na parte principalmente de fisiologia dos sentidos, aí, como é o caso do olfato, né, isso rendeu o Prêmio Nobel aí esses dois pesquisadores. Se a gente pensar em termos de biodiversidade, mais da metade das espécies que a gente conhece na ciência hoje são insetos. Então, nessa ideia, trabalhar aí com biodiversidade, com ecologia, com evolução, basta vocês escolherem, né, o grupo aí que os convém para trabalhar. Vários dos processos fisiológicos que a gente conhece, né, no corpo humano, por exemplo, como é o caso da fome, né, os mecanismos, os gatilhos aí que desencadeiam essa sensação de fome, são semelhantes em insetos e outros animais, mas eles são muito mais fáceis de estudar em organismos mais simples, né, em que a gente conhece muito da fisiologia, aí, como é o caso, então, desses insetos, né, representados aqui por um grupo aí da fase larval aí das borboletas. Se a gente pensar um pouquinho nas doenças, né, várias das doenças que acometem o mundo hoje, especialmente na região tropical, como é o caso da malária, elas têm insetos como vetores, né? Então, para a gente entender um pouco dessas doenças, para buscar a cura, a gente tem que, claro, conhecer a biologia aí desses organismos, né? Então, para essa parte mais aplicada aí, principalmente da saúde pública. Uma outra razão, gente, é que dentre os organismos multicelulares, os insetos são aqueles que possuem o maior número de espécies com genoma completamente sequenciado, né? Então, vários dos trabalhos iniciais aí foram com as drosófilas, mas hoje a gente tem, né, diversos projetos aí, como é o caso desse aqui, que é o i5K, que a ideia é que a gente consiga, né, em pouco tempo aí, ter sequenciado 5.000, né, genomas aí de diversos artrópodes, incluindo aí a maioria, né, desses insetos. Outra razão, pensando mais a parte ecológica, evolutiva, e esses insetos, eles estão em constante evolução, né, há mais de 370 milhões de anos, e eles já encontraram, claro, aí, várias soluções, né, para os problemas que a gente ainda sofre com eles aí. Então, a gente tem um grande ramo da ciência aí, que é o Biomimetic Design, que é a ideia de tentar buscar na natureza soluções que já foram encontradas para esses problemas e aplicar isso aí, então, para a humanidade, né, para a parte mais recente aí. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, um exemplo aí de um termiteiro, de um cupinzeiro, que possui um sistema de ventilação, né, de resfriamento, que pode, a ideia, né, disso aí pode ser usada, por exemplo, para o resfriamento aí de grandes edifícios. Outra razão é que os insetos, eles vivem em absolutamente todos os continentes, é um dos poucos grupos que a gente pode dizer isso, né? Então, a gente tem pequenas moscas, algumas espécies de lepidóptera que vivem, por exemplo, na Antártida, né? O local mais gelado aí que a gente tem. Então, a gente poderia viajar, morar em qualquer lugar e ainda assim trabalhar com insetos, né, gente? Isso parece brincadeira, mas muitas vezes a gente tem uma limitação geográfica, né? Dependendo do grupo que vocês querem trabalhar. Então, os insetos costumam resolver esse problema aí. Os estudantes que pesquisam insetos, eles têm um campo de trabalho relativamente vasto, né? Então, na área acadêmica, como é o caso das universidades, dos centros de pesquisa, como é o caso da Embrapa, ou também organizações não governamentais e museus, né? Aqui só um exemplo de um museu aí com essa coleção aí maravilhosa
principalmente aí das borboletas. Uma razão um pouco mais aplicada também, gente, os serviços ambientais, né, os serviços ecossistêmicos prestados, por exemplo, pelos insetos polinizadores, eles economizam bilhões de dólares por ano, né, aí para a economia. Então isso é um serviço que é prestado aí de forma gratuita. E ao estudar esses polinizadores, é claro que a gente vai estar contribuindo, né, para a segurança alimentar, para entender um pouquinho mais aí desse serviço ambiental. Mas para mim a razão número 1, né, para a gente estudar insetos aí, que não é uma razão aplicada, tá, gente? É ciência básica pura. Eu acho que é um grupo simplesmente fascinante, né? Então essa frase aqui, ela resume bem esse sentimento aí de quem trabalha com os insetos, que é o que faz as coisas fascinantes, né? É o seu grau de complexidade e não simplesmente seu tamanho, né? Então uma estrela aí seria mais simples que um inseto, né? Se a gente quiser fazer essa comparação. Tá? Então eu espero que vocês tenham razões suficientes aí para cursar essa disciplina, para trabalhar com insetos, né, durante aí a pós-graduação e futuramente aí no mercado ou acadêmico, né, ou no mercado de trabalho, e que vocês encontrem, né, o fascínio aí por esse grupo, assim como vários de nós, vários dos professores aqui dessa disciplina, eles já encontraram, podem contar comigo, tá bom? E hoje, gente, apesar, né, de toda essa ideia de que é um grupo realmente fascinante, a gente tem muita informação a respeito já dos insetos, mas principalmente da ecologia, né, desses insetos, das interações com as plantas. Uma das perspectivas que a gente tem visto nos últimos anos é como que tem havido um declínio global desses insetos, né? Então isso veiculou nas mídias aí nos últimos 2, 3 anos. Isso aqui foi um dos primeiros trabalhos a documentar isso, né? Saiu em 2019 na Biological Conservation. E essa ideia de que está havendo realmente um apocalipse, né? E o que é que vai acontecer aí se a gente perder, né, essa quantidade de insetos que a gente possui, desempenhando os mais diversos papéis, né, aí tanto no ambiente natural, mas também nesses ambientes mais modificados, tá? Então a gente vai estar conversando um pouco disso aí a respeito disso nessa disciplina. E eu acho que muito desse declínio global, gente, ele chamou a atenção, né, dos pesquisadores e da mídia aí, por conta do declínio global de abelhas, né, que já vem sendo documentado há bastante tempo, tem uma importância enorme, né, principalmente por conta da importância desse grupo para a polinização, né, de culturas, para a produção de alimento, para a produção do próprio mel, pólen, geleia real, né, que movimenta um mercado aí. E várias razões, né, vêm sendo pesquisadas aí para entender esse declínio global de abelhas. E meio que os outros grupos, né, pegaram uma certa carona e a gente conseguiu perceber, né, que vários dos grupos que foram avaliados, principalmente borboletas, besouros, né, libélulas, a gente tem visto que esse declínio ele é bem geral, né, então não é uma exclusividade aí das abelhas. As abelhas têm sido mais estudadas, né, porque a ideia é tentar entender algumas dessas causas aí para o declínio global, especialmente porque coloca, né, se a gente perde aí uma grande quantidade dessas abelhas, tanto em termos de riqueza quanto abundância, né, a quantidade de colônias aí, a gente vai estar colocando em risco a segurança alimentar, né? Hoje a gente estima que aproximadamente 30%, né, dos produtos, né, que a gente produz aí via agricultura, são dependentes das abelhas para polinização, né, então elas polinizam em mais de 70 tipos de culturas, contribuem aí em torno de 400 milhões de libras, né, para a economia mundial, e uma colônia de abelha, né, tem a chance, né, de polinizar aí aproximadamente 4 mil metros quadrados, né, de árvores frutíferas, 14 quilos de mel, né? Então uma colônia aí tem algo em torno de 50 mil abelhas, né? Então esse declínio global, ele tem sido aí bastante avaliado. Então essa também é uma das razões, né, para a gente estudar os insetos aí, se vocês quiserem pensar alguma coisa mais aplicada. Mas se a gente pensar, né, em termos de biodiversidade aí, só a curiosidade, né, a respeito de quem que coabita o planeta aí junto com a gente, já justificaria o estudo dos insetos. Então os insetos a gente sabe que eles representam em torno de 50% das espécies descritas, e se a gente somar insetos e plantas, gente, a gente tem algo em torno de 3/4 da biodiversidade conhecida, né? Apesar da nossa enorme ignorância ainda sobre a maioria desses grupos, né? E o tempo todo a gente descobrindo aí espécies novas. Então, especialmente aqui na região tropical, né? E muitas das fases desses insetos, estou mostrando aqui a fase imatura, né? O larval
principalmente aí dos lepidóptera, né, borboletas e mariposas, muitas vezes a gente desconhece completamente, né? A identificação dos adultos, ela costuma ser mais simples, né, do que, por exemplo, a identificação desses organismos na fase larval. A gente tem avançado um pouquinho nisso aí, tem saído alguns guias, né, para o cerrado, alguns guias mais específicos, mas a gente ainda engatinha, né, nessa parte aí de conhecer a biodiversidade. E, além disso, a gente engatinha um pouco ainda para conhecer as interações que existem entre esses insetos e plantas, né? Então, vocês imaginam que essas interações, elas estão ao longo de um contínuo, que vão desde interações altamente positivas, como é o caso da polinização, mas também interações altamente negativas, como é o caso da herbivoria, né? E aí a gente tem no meio do caminho aí diversas outras interações, né, e em constante evolução, né, pensando aí que muito da radiação adaptativa desses insetos acompanhou a radiação adaptativa das angiospermas, né, ou as plantas com flores, como está representado aqui. Então a gente tem, né, uma mudança contínua o tempo todo, gente, nas interações entre esses insetos e plantas. Então, muitas vezes, a perda da biodiversidade, tanto em termos, né, das plantas hospedeiras quanto em termos dos insetos, pode levar aí, né, a essa perda também dessas interações, né, com efeitos que vão muitas vezes cascatear tanto nas comunidades quanto nos ecossistemas. Então, várias espécies novas de vertebrados vêm sendo descobertas nos últimos anos, coloquei só alguns exemplos aqui para vocês, né? Então a gente tem exemplos aí de vertebrados, como é o caso de peixes, né? Uma nova espécie de boto que foi descrita em 2015. Esse aqui é só o artigo aí que descreveu, né, essa nova espécie aí de boto do Brasil, e eu gosto do título dele porque ele fala quão pouco a gente conhece a nossa biodiversidade. Então imagine, pessoal, se a gente está descobrindo espécies novas de vertebrados, né, quantas espécies de invertebrados, incluindo artrópodes, incluindo insetos, que a gente teria ainda, né, para descobrir. E isso é uma pergunta antiga, né, ela atormenta os biólogos, os zoólogos, os ecólogos aí em geral. E é a ideia de tentar responder, né, quantas espécies a gente tem, calcular as taxas de perda, né, quantas espécies a gente perde aí pelos mais diversos processos, extinção natural, né, ou extinção aí com uma fonte mais antropogênica, e quantas dessas espécies são insetos, né, e quantas dessas espécies estão envolvidas aí nas interações. Então eu gosto muito desse trabalho do Mora aqui também, que ele pergunta quantas espécies, né, que existem aí na Terra e nos oceanos. Essa é uma pergunta que atormenta, né, os biólogos aí há muito tempo. E ele coloca, né, em números aí relativamente claros que hoje a gente tem atualmente descritos algo em torno de 1,5 milhões de espécies, mas que a expectativa seja algo em torno de 8,7 milhões de espécies. Por que eu trouxe esse número aqui, gente? Porque isso realmente é uma preocupação antiga, né? Muita gente tentando responder essa pergunta, quantas espécies que a gente tem. E só para vocês terem uma ideia, essas expectativas já geraram em torno de 30 milhões de espécies usando os insetos, né? Então teve um trabalho do Erwin lá na década de 80, trabalhando com besouros aqui na Costa Rica, em que ele estimou que existia algo em torno de 30 milhões de espécies, né? Hoje esse trabalho já foi bastante discutido, né? Uma super estimativa, mas esse aqui, que é um pouco mais recente, né? Que fez para vários grupos, estima que algo, né? Em torno aí de 8,7 milhões de espécies seria o que a gente teria atualmente aí conhecidas, né? No planeta Terra, tá? E a grande maioria, então vocês estão vendo aqui representados aí em círculos, né, ou meio círculos, aí a grande maioria seriam insetos, né, então eles dominariam aí a biodiversidade. Como é que os pesquisadores chegam nesse número, né? Então aqui eles fizeram uma estimativa onde eles têm o número atual de espécies descritas, isso aqui está numa escala logarítmica, tá? E o número previsto, né, de espécies aí nessa mesma escala x e y. E aqui os grupos conhecidos, tá, gente? Então depois deem uma olhadinha no trabalho. Mas a ideia é que você tem uma linha reta aqui, né, uma regressão aí, quase um modelo, né, com ajuste aí quase perfeito, e os pontos que caem em cima da linha, exatamente em cima da linha, indicam que o número de espécies que a gente tem conhecida é exatamente o mesmo número de espécies que a gente tem para conhecer. Os pontos que estão abaixo da linha indicam que a gente tem um número maior de espécies a serem conhecidas do que o número que a gente já tem atualmente descrito.
E, ao contrário, os pontos que estão aqui acima dessa linha pontilhada indicam pra gente que a gente já conhece, né, basicamente, a maioria das espécies ali daqueles grupos. Então, vocês podem imaginar, né, que a gente já conhece aí a maioria dos mamíferos, das aves, dos répteis e dos peixes. A gente desconhece, né, grande parte da biodiversidade marinha, desses grupos invertebrados. E se vocês derem uma olhada nos insetos, ó, é o ponto mais alto aqui nessa linha, né? Então indica que a gente conhece, a gente tem, né, a maioria das espécies descritas aí são de insetos, e além disso o ponto, né, com uma certa variabilidade aqui, está em cima da linha, indicando para a gente que se a gente conhece mais ou menos 1 milhão de insetos, indica que a gente teria algo em torno de outro 1 milhão para ser conhecido, tá? Então esse é um trabalho bem legal, né, porque ele faz essa estimativa, né, para os diversos grupos e dá pra gente uma ideia, pessoal, da biodiversidade aí desse grupo, tá? A gente vai estar falando bastante sobre isso nessa disciplina, até pra gente entender, né, a importância disso para essas interações. Então, o fato é que esses insetos, eles são o grupo mais diverso do planeta. Essa figura, ela mostra, né, vocês já devem ter visto em outras aulas, mas é uma figura legal porque ela ajuda a gente a entender a distribuição dos artrópodes, está representada aqui em azul, e dos insetos dentro dos artrópodes em relação aos outros grupos, né, usando essa ideia aí do gráfico circular, tá? O gráfico de torta. Então, os insetos representam algo em torno de 925 mil espécies, né, gente? Esse dado aí é de 2014, 2015, então alguns números eles vão estar sempre mudando, né? Mas a parte importante aqui é que os insetos, eles representam grande parte dos artrópodes, né? Então a gente teria 925 mil espécies de insetos e só 123 mil espécies que são artrópodes, mas que não são insetos, tá? E se vocês somarem com as plantas vasculares, né, que dá algo em torno de 250 mil, 3/4 da biodiversidade do planeta está composta entre esses dois grupos, né? Plantas vasculares e insetos aí. Tá? Então isso abre, gente, uma perspectiva enorme aí para as interações, né? Tanto positivas quanto as interações negativas aí entre esses dois grupos. É claro que a biodiversidade dos insetos, ela tá também, né, de certa forma, diferencialmente distribuída. Então, se a gente pegar aquelas mais de 926 mil espécies aí, esses números aqui representam o número de espécies conhecido em cada uma das ordens, tá? Essas primeiras ordens aqui são as ápteras, né? São aqueles insetos mais primitivos, sem asas. Aqui a gente tem aqueles com as asas primitivas, como é o caso das libélulas e das efêmeras. E aqui a gente teria, então, os insetos alados que a gente conhece mais atualmente, tá? Então, tem uma distribuição diferencial, é claro, né? Então, a gente tem 4 ordens aqui que representam a maioria, gente, desses insetos. Então, os coleópteros, né, que são os besouros, vocês têm vários representantes aqui, representam aproximadamente 40% de todos os insetos, né, então quase tudo é besouro mesmo. A gente teria himenóptera, que são as formigas e as abelhas, em torno de 13%. As moscas, né, díptera, em torno de 12%. E lepidópteras, borboletas e mariposas, algo em torno de 16%. E percebam aqui que essas são as ordens holometábulas, né, que seriam aquelas que têm, então, o desenvolvimento completo, né, passando aí por diferenças, muitas vezes, bem gritantes entre a fase larval e a fase adulta. E vocês vão ver que isso é importantíssimo, né, para explorar diferencialmente o recurso, no caso das borboletas, por exemplo, a fase larval é herbívora, né, e a fase adulta é nectarívora ou frugívora. E essa separação, né, desses nichos aí, permite, ou é uma das razões aí, para a grande radiação adaptativa desses grupos holometábulos, tá? Então, essa grande diversidade, né, gente, de insetos aí permite, claro, uma grande exploração de recursos, né, ou seja, uma grande possibilidade de interações com esses recursos, não necessariamente plantas apenas, né, a gente tem vários grupos aí que são predadores, vários grupos que são parasitas, parasitoides, então envolvidos nas mais diversas interações, né, tanto positivas quanto interações negativas e interações que estão correndo aí ao longo desse contínuo, né, que a gente chama de interações mais e menos, tá? Então a gente vai estar falando de algumas dessas interações durante essa disciplina.
Vou ficar movendo essa bolinha aqui para vocês conseguirem enxergar os slides. Mas eu vou dar uma aula, gente, só sobre herbivoria, que é uma parte que eu já trabalho, né? Uma linha de pesquisa lá do laboratório, para a gente tentar entender um pouco mais sobre essa interação, que ela é positiva para os herbívoros e negativa aí para as plantas hospedeiras, né? E tem vários trabalhos aí mostrando o impacto disso, tanto para as comunidades quanto para os ecossistemas. Vocês vão ter algumas aulas aí, né, não comigo, mas com outros professores, sobre interações positivas, então abordando, por exemplo, a polinização, né, e seus impactos aí, principalmente para a evolução floral, né, para a radiação adaptativa aí das angiospermas. E também a gente vai estar falando, né, de outras interações positivas que não envolvem a polinização, mas envolvem, por exemplo, aquelas defesas bióticas, né? Então, associações estreitas entre formigas e plantas, né, que tem um impacto aí também em outros grupos, né, indiretamente, e um impacto direto aí nessas plantas hospedeiras, tá? Então, a gente vai estar conversando sobre várias dessas interações aí ao longo dessa disciplina. Na parte de herbivoria, eu vou focar, né, bastante aí no que é a herbivoria, quais que são os impactos que ela traz para as plantas hospedeiras, como que os insetos contra-atacam, né, como é que eles usam aí alguns desses recursos, mesmo considerando que as plantas se defendem contra a herbivoria por defesas diretas, por defesas indiretas, como é o caso da emissão de voláteis, né, e atração aí de predadores e parasitas. Quais que são os custos que existem, né, tanto para as plantas para se defenderem quanto para os insetos para usar esse recurso. Então a gente vai estar conversando bastante sobre essa interação aí nas próximas aulas. E só para finalizar, gente, quais são algumas das razões, né, para que esse grupo tenha se diversificado tanto e tenha sofrido essa enorme radiação adaptativa em um tempo relativamente curto, né, como a gente imagina aí ao longo da evolução, né, da Terra aí. Uma das primeiras razões, gente, é o tamanho reduzido, né? Então, esse grupo, com exceção dos grupos mais primitivos, como é o caso das libélulas, né, que tinham envergaduras de asa enorme aí na época lá do Cretáceo, hoje a gente observa, né, um tamanho reduzido aí para a maioria desses organismos que a gente conhece. É claro que isso permite com que eles ocupem uma maior quantidade e variedade de nichos. Então, vocês vão ter formigas, por exemplo, né, que colonizam espinhos de planta, como é o caso de Pseudomyrmex em acácia. Vocês vão ter grupos aí, como é o caso dos besouros, que conseguem explorar os mais diversos recursos possíveis, incluindo flores, né? Vários deles são florívoros, usam esse recurso. Vocês vão ter diferença, né, entre a fase larval e a fase adulta para vários grupos, como é o caso de Lepidóptero, utilizando aí folhas, né, na fase larval. E algumas guildas, né, alguns grupos que têm uma capacidade bem diferente aí de usar o recurso, como é o caso dos galhadores, né? Então essa figura aqui mostra duas galhas diferentes, né, que são essa indução de tumor aí nas plantas causadas pelos insetos. Então aqui tem uma galha foliar e uma galha mais caulinar. Então a gente tem um aumento, né, do volume aí desses tecidos e do número de células, e aí cria essa estrutura, né, onde o inseto se desenvolve ali dentro, protegido, né, abrigado, desviando o recurso aí dessas plantas para sua própria alimentação. Então eles ocupam a maior variedade possível de nichos aí. Claro que tem exceções, né, gente? Só coloquei duas aqui, em que a gente tem alguns grupos aí que são relativamente grandes, né? Então, só dois exemplos de mariposas aí que são, né, tem uma envergadura de asa bastante grande. Então, aqui mariposa imperador lá da Amazônia, só para mostrar para vocês, né, aqui comparando a uma borboleta aí de tamanho normal, só para vocês verem, né, que claro que a gente tem alguns organismos bastante grandes aí dentro dos insetos. Uma segunda razão, né, para justificar a riqueza aí desse grupo é que eles possuem sistemas sensoriais e neuromotores altamente organizados, muitas vezes comparável aí ao de vertebrados, e respondem às mudanças ambientais muito rapidamente, tá? A gente vai estar conversando sobre isso lá na aula de herbivoria. Então tem alguns casos de especiação parapátrica, especiação simpátrica, né, sem barreira geográfica e simplesmente por conta de adaptação às plantas hospedeiras, tá? Como é o caso desse grupo aqui de borboletas.
E falando mais um pouquinho sobre isso também, gente, é uma das outras razões, né? Além dessa velocidade aí de adaptação, a gente tem uma coevolução, uma natureza recíproca de interações entre insetos e plantas, né? E isso leva à diversificação, né? Tanto das plantas quanto dos insetos. Então vamos supor que a gente tem um determinado grupo de plantas aqui, representado pelas flores brancas, e um determinado grupo de borboletas que usa esse recurso, ou na fase larval ou na fase adulta, e a gente pode ter alguma alteração aí nesses grupos, levando, por exemplo, a produção de novos compostos químicos ou alguma evolução em algum traço floral, e a gente tem uma natureza recíproca aí de interações, levando então a mudanças também na forma com que esses organismos conseguem utilizar aquele recurso, tá? Então, ao longo, né, de algumas gerações, lembrando, né, que o ciclo de vida dos insetos é relativamente curto, então ao longo de algumas gerações aí a gente tem um acúmulo dessas mudanças e muitas vezes, né, a geração aí de espécies novas sem a necessidade de isolamento geográfico, né, o que a gente chama aí da especiação simpátrica e parapátrica, tá? Isso é mais comum em organismos que são pouco móveis, né, ou que tem um ajuste muito fino, vamos dizer assim, para interação aí com algum recurso, né? O que a gente chama aí de organismos mais especialistas. Então a gente sabe disso porque quando a gente olha, né, a evolução da diversidade de plantas, o surgimento dos vários grupos, né? Então a gente tem inicialmente as plantas aquáticas, os musgos, né, as samambaias, as coníferas, e aí a gente tem o surgimento das angiospermas, né, mais recentemente. Quando a gente olha a evolução, né, da diversidade dos insetos aí, vocês podem perceber que isso acompanha, né, relativamente aí essa radiação adaptativa das plantas com flores. Então, no início a gente tem aqueles grupos mais primitivos, né, com a mandíbula aí para dentro, que é esse grupo aqui, e aí a gente tem os organismos, né, com hábito mais detritívoro, ou aqueles que exploram plantas, né, lá no Carbonífero só por perfuração, e à medida que a gente tem a evolução e surgimento das plantas com flores, a gente tem o surgimento das ordens aí mais especializadas, né, como é o caso dos besouros, das borboletas e das moscas, e como eu já falei para vocês, né, são 4 ordens aí que são as mais comuns ou com maior diversidade aí entre os insetos, né? Então a gente tem razões suficientes para acreditar aí que existe, né, um ajuste bastante fino aí entre a evolução dessas angiospermas e a diversificação desses insetos e a diversificação na forma, claro, de usar esse recurso, tá? A maior diversidade de insetos, gente, ela vai ser encontrada na região tropical, tá? A gente tem dados que suportam essa hipótese aí. Então, só para mostrar para vocês alguns números, né? Na Inglaterra a gente tem conhecido aí algo em torno de 22 mil espécies de insetos, no Canadá 30 mil, no Ártico 3 mil, na Antártida 67 e nos trópicos, né, um grande ponto de interrogação, porque a gente sabe que é onde a gente conhece a maior biodiversidade, mas provavelmente onde a gente tem mais espécies ainda para serem descobertas. Então, o levantamento de insetos, né, em florestas tropicais é bastante comum, né? Isso aqui é só uma foto do Equador, isso vem sendo feito no Brasil, na Costa Rica, e a gente tem visto aí, né, vários vieses ou várias tendências, vamos dizer assim, né, na forma que a gente consegue descobrir aí essa biodiversidade, né? Para alguns grupos isso é mais fácil do que para outros, tá bom? Então a gente vai estar falando um pouco disso lá na aula de conservação também. Além disso, gente, alguns hábitos, né, desses insetos, algumas guildas aí, fazem com que a gente muitas vezes aumente o nosso desconhecimento, tá? Eu tô usando como exemplo aqui os parasitoides. Então esse grupo aí, né, que parasita muitas vezes a fase larval de outros insetos. Então são microhimenópteras, né, que depositam seus ovos diretamente no corpo aqui dos hospedeiros. Então aqui vocês já estão vendo a fase de pupa, né, ou de casulo. Então mantenha esse hospedeiro vivo enquanto esse organismo, né, parasitoide se desenvolve e normalmente leva à morte. Então a gente desconhece, né, muito dessa biodiversidade. O que a gente sabe de parasitoide está muito associado, por exemplo, à parte de controle biológico, né, que é bem avançado no Brasil, para as espécies que são pragas aí de cultura, mas no ambiente natural a gente desconhece, né, muito dessa biodiversidade, tá? Então, além da gente desconhecer a biodiversidade de insetos, muito dela é tendenciada, né, para alguns grupos mais interessantes, mais coloridos, né, mais fáceis de identificar, como é o caso aí principalmente das borboletas, tá?
Mas o problema é que a gente tem visto que as regiões tropicais, elas têm a maior diversidade de insetos, mas é onde também a gente está detectando, né, diversos desses declínios globais. Então, esse aqui é um trabalho que saiu bem recente aí na Proceedings, na PNAS, né, em 2018, que é um acompanhamento a longo prazo que já foi feito, né, em vários sites aí em Porto Rico. Então, eles tinham um acompanhamento longo aí nos vários sites. E aqui eles fizeram a biomassa, né, de um grupo aí de Lepidoptera. Desde julho de 1976 até janeiro de 2013, vocês conseguem perceber, né, o declínio aí que a gente tem nesses números, tá? Isso se repete um pouco para o ambiente aquático, tá um pouco enviesado para alguns grupos, tá? E a gente vai conversar melhor sobre isso aí lá na nossa aula de conservação. E por que que isso é tão importante, né? Porque as regiões tropicais, elas apresentam maior diversidade de insetos e esses insetos fornecem importantes serviços ambientais. Então, a gente já conversou um pouquinho sobre a importância das abelhas, mas tem vários outros grupos, né? Usando como exemplo aqui os besouros rola-bosta, que são responsáveis aí pela ciclagem, né, de nutrientes. Então, entender, gente, não só a biodiversidade, mas a distribuição e também a perda que a gente vem, né, registrando aí para esses grupos, vai ajudar a gente a entender um pouco de ecologia de comunidades, de ecologia de ecossistemas, mas também essa prestação aí de serviços ambientais, tá bom? Então a gente vai estar conversando sobre isso aí nessas próximas aulas. Obrigada.